O Inter vai ter que fazer 6 gols hoje para corrigir todos os problemas dele. 6? Porque tem... Eu pensei em 3-2, o Inter faz só 2. Tem a falha, pode ter a falha do goleiro, tem o gol que vai tomar de qualquer jeito até os 5. Né? Não, o 5 é o Inter que vai fazer. Não, mas aí já não tem o plano de secador, né? Enfim. Eu tentei dar estatística, mas hoje é diferente, César. Hoje é diferente. Eu acho que hoje tem que pesar esse clima Beira-Rio aí que já está sendo sentido na cidade. Eu acho que isso aí pode ajudar muito os jogadores. Porque não faltou público no Beira-Rio nas outras 2 partidas, né? O 3-3 na Libertadores não. Libertadores não Você estava nos ouvindo no caminho aqui, Potter? Uma parte sim. Você me ouviu negociar o tripé de volante para não ser chita? Porque hoje é isso aí, né, Maurício? Por causa do hoje é resolver problema. Não, mas não é o momento do jogo. É o que não... Mas é que há dúvida, né, Maurício? Tem dúvida ainda, né? Sim, nada tá confirmado. É que eu digo, Gustavo, o campo né? pesado... O Maurício Fosteg na Noruega ia ser só volante, porque ia chover pra caramba. Hoje é o assunto... Não, se me desse as cidades dias. Se você me der... Olha só como eu negocio. Se você me der 3 Paulo Roberto Falcão e o Carpegiani, eu jogo com 4 volantes. Que negociador. Bom. Que baita negociador. Vou chamar de alfabeta gama. Baita negociador. Bom, 3 Maurício, Falcão, hoje é o dia perfeito. joga. Hoje é o dia perfeito para um assunto que eu e o Potter dominamos. Telepaticamente conversamos. Que é secação? Me deu agora. É secar. Telepaticamente conversamos. Que é a guerra geracional de secadores e torcedores. Guerra geracional de secadores. Eu nasci... uma palavra pelos próximos 10 Eu anos. nasci, é uma dissertação de eu nasci em 69 e vivi a década de 70, toda ela vermelha. Para mim, em razão deste episódio, o Inter sempre vai ganhar. Inter e pega aí o time de Marte, sempre vai ganhar. O Potter nasceu no ano de 1980. Não, 79. 10 anos depois de... O Potter viveu a era azul. O Potter sempre acha que o Inter vai perder. Então hoje a gente poderia dizer assim, eu não vou perder meu tempo vendo o jogo porque o Inter vai dar um jeito de ganhar. E o Potter ia estar dizendo a mesma coisa. Hoje é dia de tragédia. Sim ou não? Mais ou menos. Porque essa é a linha de raciocínio, né, de quem sofreu muito com o futebol. Mas lembra, César, que eu falei aqui que eu estava com um bom pressentimento, que eu estava otimista pro Inter lá no Uruguai. Eu estava otimista, o Inter se preparou para isso. E o clima é o mesmo agora. Eu acho que o Inter vai ser feliz hoje à noite. Eu acho que vai ter uma comunhão com a torcida. O jogo com chuva assim, vai realmente quem quer torcer. É um jogo que o secador, aquele que vai, o primeiro erra, o cara que vai, o primeiro erro de passe, não vai estar lá. Ele não tem espírito para isso. O amargo não vai. Hoje não vai. Hoje vai estar no Beira-Rio quem quer ajudar o Inter. Eu acho que hoje vai todo mundo, Potter, porque é um mata Léo, assim, é que hoje é impossível estar todo mundo lá às 19 horas. É impossível. O clima de Libertadores vai ser no segundo tempo, se tu quiser. Vai ter gente entrando aos 39 do primeiro tempo. Digamos assim, o jogo... Acho que o Beira-Rio é 40... 7 horas é o pior horário possível. O Beira-Rio é 48 ou 50 mil? Não, já tem mais de 50 mil, né? 50 mil. Com aquela mexida ali atrás, na Popular ali, aumentou. Digamos ser 50 mil. Em vez de ter a previsão de 50 que o Inter tinha... 40. Vai ter 42. Por aí. 43. Tem essa levada aí. Né? Mas vai ter um grande público. Esse é o público final, né? Porque, como diz o Potter, o público das 7 da noite não será esse. Mas tem cara que tá lá desde já fazendo churrasco. Assim, ó, quando o Inter montou bons times, Maurício, a tendinha. Recentemente o Inter montou alguns bons times de futebol que chegaram longe em algumas competições, tá? Quando ele é batido no Beira-Rio, ele é batido pelos times que são melhores que o Inter. O Inter foi batido pelo Fluminense, que era melhor que o Inter. No final das contas, foi o banco do Fluminense que entra no jogo e vira o jogo. Time, claro que era e vira o jogo. Contra o Flamengo, não precisa nem falar. O Flamengo engata, aquele time do Jesus engata aqui no Beira-Rio. Ele ganha lá numa partida meio estranha, que o Inter poderia ter feito gol no Maracanã, naquela época tinha gol 2-0. E aqui o Inter começa ganhando, com o gol do Lindoso, e aí o jogo para 10 minutos para ver se foi impedimento ou não foi, lembra disso? E aí o Inter não tem aquela pressão no segundo tempo, e aí o Flamengo faz o golzinho dele, já com o quarteto mágico funcionando, né? Contra o... Acho que você tem Fluminense... Esse confronto aí, tu tem toda a razão. Né? Se tem o Fluminense, se tem o Flamengo, o Atlético Paranaense em 2019... Não, no seu vice-campeonato... O Atlético Paranaense era melhor que o Inter. O vice-campeonato do Inter, naquele ano da chuteira do Edenilson, contra o Flamengo campeão, que era melhor que o Inter. Só para corroborar isso que tu disse, nesse episódio
jogo decisivo, que é aquele jogo que vai passar quem tá jogando nele, né? Sim. Porque lá ainda tinha aquela coisa de Aí não teve foi o exatamente a Rodinei. final, Teve o exatamente. Rodinei. Nesse mata-mata aí, Inter e Flamengo, eu lembro do jogo do Maracanã, eu tava comentando pela rádio. E aí tava na metade do segundo tempo e tem uma bola levantada pra área do Flamengo. O Flamengo não conseguia entrar, ficava só girando bola. aí. E aí, Primeiro tempo acaba 0x0. e aí a bola sai e o Maracanã vai ao Flamengo. Tipo, não vai dar, não vai dar. Aí depois tem um episódio, o Edenilson perde a bola na direita, no escanteio, tenta, enfim, e afundar de novo, o Inter toma o gol. E ali o Inter perde o controle do jogo e toma os 2 gols. Mas o cenário era esse mesmo. E esse time do Inter que joga hoje é melhor que o time do Inter do ano passado. O que tá escalado hoje. O time do ano sim. passado não tinha Fernando, não tinha Borré, na Libertadores, estão falando, né? Não, o Fernando Ano tinha, passado o não Borré jogou não. Libertadores. Contra, Tá falando do contra, Fluminense. desculpa, contra o Fluminense. Ah, não, aí não tinha esses Contra o caras. Fluminense. Ano passado o Inter foi Contra o Fluminense. eliminado O da primeira lateral fase esquerdo- da Sul-Americana, eu lembro bem. O lateral esquerdo era o René. Era o René, lateral e agora direito. é o Benabei. Lateral direito, acho que o Inter até, era o Bustos, Era que eu o Bruno prefiro. Gomes. Né? Era o Bustos, acho que era o Bustos. Bustos. Não, o Gomes é do ano contra o passado. Fluminense. Contra o Fluminense, era o Bustos, era o Bustos, era o Bustos. A zaga era Vitão e Mercado, uma zaga Meio que campo se tinha equipara. o Johnny. Como se Tinha equipara? Arangues, Alan Patrick, Valência, Johnny. Wanderson. Ah, de hoje? O quarteto final era esse. Ah, Arangues, Alan o Vitão Patrick, tem campo, né? Valência e O Mercado Wanderson. era o líder. O Mercado tava na zaga, sim. É. O Mercado Aí tava tu na tá zaga. dizendo Vitão hoje e pra um Mercado. zagueiro que tu não sabe se joga? Não, o Juninho. Sim, tu vai O comparar Juninho foi bem Juninho contra o Flamengo. Não, não tô Mercado? comparando, mas não é o Geberson. Bernabé e René, o que tu acha? Como atacantes, um é muito melhor que o outro. Como qualquer coisa. Mas eu o concordo ataque contigo. era Ener, que errou aquele monte de Wanderson. O Wanderson. E o Arangues jogava. O Wanderson não era um atacante, né? O Cudê, pra liberar o Alan Patrick, transformou ele num. Mas assim, num quando você marcador dava a e ele- escalação, ele tava lá no quarteto Tava, final. tava. Da mesma forma como no Maracanã, o grande lamento dos colorados é quando o Inter faz o 2-1 e é retirado o Arangues do time para o Inter fechar e toma o 2-2. E aí entra o E aí lateral o Inter já esquerdo virava que o jogou jogo. 3 partidas, né? Dalbert. Tá jogando no esporte. Jogou Tava domingo no contra o banco Inter. do esporte contra o Inter. Isso No mostra. banco. Aqui no Beira-Rio entra o Kennedy pra mudar a história do Fluminense. E muda. Pra mudar a história do Fluminense, não é só do jogo. muda. A história inteira do Fluminense. Ele é autor do gol do título, E inclusive. depois do gol do título, né? O Inter botou o Dalbert. John Por isso, Kennedy. o jogo do Inter com o Fluminense é desses jogos que a gente precisa respeitar o esporte. E nunca sair da nossa cabeça que nós estamos falando de um esporte. Porque o jogo do Inter contra o Fluminense aqui, mesmo entendendo que o Fluminense possa ser melhor que o Inter teve todas as ferramentas para ganhar. teve. Sim. E não ganhou o jogo. Então, por que o que não Inter- o ganhou? Inter teve Por todas que as que não ferramentas pra ganhou? ganhar nos 2 jogos. Isso. Não, mas lá tem um jogador expulso e isso mexe com o jogo. Eu tô Sim, falando ferramenta aqui, pra ganhar. aqui dentro do jogo. Aqui tem 1-0 e o Valência perde duas chances que ele não teve perde no ferramenta, contexto Teve da sua ferramenta, carreira. trabalhou para ganhar o jogo e não ganhou. Então é esporte. Às vezes a gente deixa muito complexo. Não, mas eu não tiro, eu não tô dando complexidade dizendo que ganhou o melhor. Porque o melhor foi pro banco. Mas ele e não tinha gente ganhou, melhor. Mas ele não ganhou porque era melhor. Ganhou. Ele não trabalhou naquele dia para ser melhor. Ganhou. Tem uma mudança Ganhou que porque o- ele contratou o Fernando Diniz, ele não contratou, ele salvou a vida do Kennedy. Salvou. Pra o Guri entrar Ele salvou nos a 2 minha jogos, vida também. dois jogos Ele- definitivos do ele Fluminense da salvou Libertadores. o Kennedy e a Kennedy tava minha. indo Tem uma mudança que o Fernando Diniz faz. Isso não é sorte, isso não é aquela noite que aconteceu, isso é trabalho. Tem uma mudança que o Fernando Diniz faz que ele pega o Marcelo. E o Marcelo vai pro meio ainda por e cima. Não, o Marcelo, se Marcelo Ele agora mudava tu de lado joga, às vezes. A jogada do muito, segundo joga onde gol, tu quiser, Marcelo. Agora tu tá liberado e o Marcelo desequilibra. a primeira ou o segundo gol, enfim. Então, Pedro, tudo isso para dizer que hoje é clima de Libertadores e todo mundo que vai ao Beira-Rio vai estar nesse clima. E acho que isso pro Inter é muito bom. E Muito uma bom. pergunta prévia Muito bom. antes do intervalo. O Bahia é melhor que o Inter ou pior? Pior. Pior, então o Inter vai ganhar. Na tua opinião. O Inter não pode perder pra ele. O Bahia vai cartear. Vai cartear. É bom time pra se o ele. Inter Não é ganhar, um. né? Não, assim, ó. É que assim, o Inter é melhor. Eu acho que o Inter é melhor. O Inter é melhor. Mas o Inter não é muito melhor. Não tem uma. Não é entre Melgar, Vamos avançar nisso, entre né, outras depois coisas. do sabe? intervalo. Tu não acha arrogante dizer que o Inter só pode perder pra ele? Não, se o Inter. O Bahia, pra ganhar hoje, ele precisa de uma colaboração do Inter. Porque eu joguei em casa. O Inter Vai ter já torcedor. perdeu alguma vez na vida. Perdeu de um agora. time, de um adversário. Botafogo esses dias. Botafogo esses dias. Foi o Nacional do Medellín.